Fala aí galera, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo. Estamos aqui em mais um vídeo, fazer o pós-jogo do Grenal de ontem, de Internacional 4, Grêmio 2, né? O jogo vai pelo Gauchão, quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Eu já adianto logo de cara, né? Foi um chocolate que o Internacional deu no Grêmio, mas isso eu vou discorrer na sequência. Então vamos lá, né? Agora falando sobre o jogo, né? O Pesolano veio com o que tinha de melhor, né? Foi com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, né? A dupla de zaga foi Mercado e Vitor Gabriel, na lateral esquerda o Bernabé. Os dois volantes foi o Ronaldo e o Paulinho de Paula. Na frente, né, o Alan Patrick como meia, né, e o Carboneiro, Vitinho e o Borré. E o jogo começa com o Internacional já se impondo já, né? Com um minuto, o Inter já conseguiu ter uma chance clara, né? Com o Carboneiro, mas estava impedido. As duas primeiras chegadas do Inter foram impedimento, né? Que o juiz deu. Mas aos 5 minutos, né? O Grêmio abriu o placar. Foi uma bola que o Bernabé acaba errando o domínio, né? O TT, né, recebe depois desse erro do Bernabé, o TT recebe a bola, cruza, né, o Carlos Vinícius se antecipa ao mercado, né, se antecipa não, né, acaba conseguindo ganhar do mercado, que o mercado acabou se atrapalhando. O Carlos Vinícius só escorou e o Amuso, né, abriu o placar fazendo 1 a 0. Isso aos 5 minutos, hein? E aí, né? Só que aí já era um Inter melhor, né? Naquele momento, naquele começo, já era um Inter melhor. E aí, já aos 9 minutos, o Inter consegue um escanteio, né? Uma jogada individual do Carboneiro, né? Onde o Arthur desvia com a mão. Pra mim, aquele lance foi pênalti, mas o juiz acabou não dando. Aí vem o escanteio para a área, o Alan Patrick cobra, o Everton sai mal, né, acaba trombando com o jogador do Internacional. O Borrelli cabeceia, o Noriega afasta e a bola acaba batendo no pé do Marcos Rocha, empatando o jogo, né, 1 a 1. E ali o Inter já era melhor, né? Aí o Inter até 30, 40 minutos era o Inter dominando o jogo, né? Tanto que o Inter acabou perdendo 3 gols no mesmo lance assim, né? O Carboneiro começa a jogada, aí o Bernabé toma a bola, né? Aí o Bernabé cruza, né? Na marca do pênalti, o Alan Patrick bate, a bola bate no defensor do Grêmio, aí o Carboneiro chuta na trave. E na sequência o Vitinho acabou perdendo o gol. E o Inter continuou melhor, gente. O Inter continuou melhor, tomando conta, né, principalmente no meio de campo. Foi ali onde o Internacional construiu as suas melhores oportunidades, que foi o quê? Ganhando, né, no meio de campo. Tanto que os meio-campistas do Grêmio, né, que o Luiz Castro escalou, que foi o Arthur e o Thiaguinho, eles não conseguiram jogar. Porque o Pesolano botou o Ronaldo para ser esse primeiro volante e botou ele para marcar o Arthur. E o Arthur não conseguiu jogar, o Arthur não viu a cor da bola, né? Era o Ronaldo o tempo todo na caça dele, né? Tanto que o Arthur não conseguiu jogar, né? E aí é o Inter dominando, né? O Inter dominando, criando chance. O Alan Patrick bateu, o Everton fez uma boa defesa. E aí na sequência nós tivemos o Borré fazendo o pivô, rolando por Carboneiro. O Carboneiro chutou, o Everton fez uma boa defesa também. Né? E o Grêmio também, né? Criou suas chances lá também, né? Com o Amuso ali, né? Onde ele bateu e o Rocher fez uma defesa. E aí num tiro de meta, né? O Carboneiro briga, né? Ganha, né? Ele chuta, a bola desvia e bate na trave, né? E fomos pro intervalo nesse 1 a 1, né? Onde o Inter era melhor, gente. Só que o Inter não tava conseguindo o quê? Ser efetivo, né, na hora de concluir as suas jogadas. O Inter não conseguia ser efetivo, né? Tanto que esses três gols no mesmo que o Inter perdeu, mostra isso, gente. Faltou naquele primeiro tempo ser efetivo ali, né?
E aí nós fomos pro segundo tempo. O segundo tempo foi um Grêmio que voltou um pouquinho melhor, né? Muito pelas mudanças, né? Com as entradas do Dodge e do Edenilson. E o Grêmio, assim, até 10, 20 minutos, até o momento que o Grêmio fez o gol, assim, era o Grêmio que era razoavelmente melhor, né? Tanto que, né, o Grêmio acabou conseguindo um pequeno controle no meio campo. E aí já aos 20 minutos, né, gente, já aos 20 minutos, né, de novo na bola parada, né, houve uma falta, né, um cruzamento para a área e o Rocher se atrapalha, né, o Rocher falha, né, o primeiro que o Rocher ele se choca com o Paulinho Paula. Aí o Paulinho Paula cai, né, a bola sobra para o jogador do Grêmio, a jogador do Grêmio chuta em cima do Paulinho Paula que estava caído, a bola sobe e o Rocher de novo falha, não conseguindo segurar a bola ali, né? Tanto que de novo ele bate roupa e a bola sobra para o início e o Rocher ficou de costas e não conseguiu evitar o gol. Uma falha bizonha, né, do Rocher, né? Primeira vez que eu vejo um goleiro falhando dessa forma. Mas só que isso aí não abalou o Internacional. E o Internacional, acho que já era 27, 30 minutos do segundo tempo, o Internacional empata, né? Numa arrancada do Carboneiro, né? O Carboneiro arranca em velocidade, né? Cruza e o Borré, né? Oportunista, né? Gol de centroavante, empata o jogo ali. E aí na sequência, né, cara, aí o Inter já conseguiu a virada já em 8 minutos, né? Já com o próprio Borré ali, né? No enrosco ali entre o Vitinho e o jogador do Grêmio, né? O jogador do Inter toca a bola, o Alan Patrick manda uma bola certeira pro Borré e o Borré cara a cara com o Everton faz 3-2, né? Ali na sequência. E logo depois já, né? 2 minutos depois ali, já era já 45 minutos mais acréscimos, né? Não, 45 não, 37 minutos. Né, o Carboneiro e o Bernabé fizeram um bobinho, né? O Carboneiro tocou pro. Primeiro pela jogada, né? Do Tabata, né? O Tabata que entrou no jogo, né, no lugar do Alan Patrick. O Tabata arranca em velocidade, né? Ele cruza, né? Eu acho que a bola. Aí o Carboneiro recebe essa sobra, faz um bobinho ali com o Marcos Rossi e toca pro Bernabé. E o Bernabé chutou de bico. E o Everton acabou falhando, né? No quarto gol, né? 4-2. E, assim, com todos os merecimentos, né? O Inter mereceu ganhar, né? Foi um Inter que quis mais que o Grêmio, foi um Inter que deu um chocolate no rival, né? Tanto que a gente, antes do Grenal, né? Nas vezes a gente falava, né? Cara, que o Grêmio era favorito, né? Por ter mais tempo de preparação, né? Por já ter usado já um time principal, mas isso não se confirmou. O Inter deu um chocolate. O time do Internacional quis mais que o adversário. E tanto que, sim, jogou de forma intensa o tempo todo, né? Amassou do primeiro ao último minuto. Então fez total diferença, né, cara? E fez jus ao placar, né? 4-2, né? Vamos para a cotação. O goleiro Rocher. Eu vou dar nota 1 pro Rocher, né? Falhou ali, né, num lance que não pode falhar, né? Não dá pra falhar ali, né? Sai todo estabanado ali, né? Falhou umas quatro vezes no mesmo lance e, assim, e acabou saindo o segundo gol do Grêmio. Eu vou dar nota 1 pro Rocher, né, cara? Falhou ali, né? Não pode cometer esse tipo de falha. O Bruno Gomes. Uma boa partida do Bruno Gomes, né? Principalmente defensivamente ali, né? Principalmente no primeiro tempo que ele salvou um chute do Amuso, né? Que o Amuso ia fazer o gol e o Bruno Gomes se atirou no carrinho e evitou, né? Que seria o segundo gol do Grêmio ali naquele momento. Vou dar uma nota 7,5 para o Bruno Gomes. Foi muito bem no jogo. O Mercado, depois daquela falha que ele teve lá no primeiro gol, o mercado praticamente anulou o Carlos Vinícius, né? O Carlos Vinícius não conseguiu mais jogar, né, depois daquele lance. O mercado engoliu, né? Botou o Carlos Vinícius no bolso. Vou dar nota 8 mesmo pro mercado. Fez uma baita partida.
Vitor Gabriel. Tem os seus problemas, né? Isso é nítido, né? O Vitor Gabriel é aquele zagueiro ainda inseguro, estabanado, né? Dá nota 6, né? Eu tô sendo bonzinho, né? Ainda mais que o Internacional ganhou, dá nota 6 pro Vitor Gabriel. Bernabei. A gente sabe, né? Que o Bernabei ele tem problemas defensivos, né? Que ele não sabe marcar. Mas ofensivamente, meu Deus. Ofensivamente, cara, olha, vou te falar. Ele é um maluco, cara. Ele é um alucinado. Cara, ele foi muito forte ofensivamente. Foi muito bem ofensivamente. Vou dar uma nota 8 pro Bernabei. Ofensivamente, cara, contribuiu muito, né? Principalmente o time, o Inter do meio para frente foi impecável, né? Vou dar nota 8 pro Bernabei. O Ronaldo, dá nota 9 pro Ronaldo, cara. Né? Que partida que fez o Ronaldo, né? O Ronaldo que recebeu a incumbência, né? De marcar o Arthur, né? O Pesolano botou essa marcação, né? Botou o Ronaldo e botou, né? A responsabilidade dele marcar, né? Um dos melhores jogadores do, do Brasil, que é o Arthur, né? E ele foi muito bem. O Arthur não viu a cor da bola, o Arthur não conseguiu jogar, né? Vou dar nota 9 pro Ronaldo. Fez uma baita partida. A mesma nota vai para o Palinho Paula. Vem se mostrando um jogador interessante, né? Fez combinações com o Alan Patrick também. A gente viu em bons momentos do jogo o Internacional, o Palinho Paula fazendo combinações com o Alan Patrick. Nota 9 pro Palinho de Paula. Pro Palinho de Paula. Fez uma baita partida. O Alan Patrick. O Alan Patrick deu aula, né? Uma baita partida do Alan Patrick também. O Alan Patrick, mesmo que ele não tenha sido o protagonista do jogo, mas era o Alan Patrick ali, ó, pifando, né? Criando situações, né? O Alan Patrick muito participativo, vou dar nota 8,5 para o Alan Patrick, fez uma baita partida. O Carboneiro, mesma coisa também, baita jogo do Carboneiro, né? Fez a vida do Marcos Rocha um inferno, né? O Marcos Rocha deve estar sonhando com o Carboneiro agora. Nota 8 pro Carboneiro, fez uma baita partida. O Vitinho, nota 6 pro Vitinho, né? O Vitinho atuou um pouquinho nos demais, né? Ficou para segurar as investidas do Marlon, dá nota 6 pro Vitinho. O Borré fez 2 gols, né, cara? Decidiu o Grenal, né? Decidiu o Grenal, nota 9 pro Borré também, fez um baita jogo também, né? Fez 2 gols, né? Garantiram a vitória do Internacional. Nota 9. Os caras que entraram, o Tabata, que entrou no lugar do Alan Patrick, entrou bem, né? Vou dar nota 7 pro Tabata, né? Fez a jogada do quarto gol, então nota 7. Os outros que entraram, né? Nós tivemos o Bezerra entrando no lugar do Borré, o Alex no lugar do Carboneiro, o Bruno Henrique, se não me engano, foi no lugar do Ronaldo, do Paulinho de Paula. Os outros, tirando o Tabata, deixam sem nota. E o Pesolano, 10, nota 10 pro Pesolano. O Pesolano também foi protagonista, né, dessa grande vitória, né, que o Inter teve sobre o Grêmio, né? A estratégia dele foi perfeita, né? E para ele ganhar esse Grenal, ele teve que sim montar essa estratégia perfeita. Ele botou o Ronaldo para colar no Arthur, né, para marcar o Arthur, e isso teve êxito, tanto que o Inter não teve maiores problemas defensivos, tirando os 2 gols que o Grêmio fez. Mas tirando isso, o Inter não teve grandes problemas. Porque era sempre um time encaixado, era um time muito bem organizado, um time com intensidade, sabe? Brigando por um prato de comida. Então o Pesolano, assim, ganhou a nossa confiança, né? Então o Pesolano hoje vai receber nota 10. A vitória dele, né? Ele teve todos os méritos, ele encaixotou o técnico do Grêmio. O Luiz Carlos não conseguiu soluções para, né, um antídoto para isso, né? Então nota 10 pro Pesolano, né? Uma baita atuação do Pesolano também. Então, gente, assim, essa vitória, né, sobre o Grêmio, cara, dá muita confiança para esse time, né? Esse time precisava, assim, ganhar o Grenal e aí conseguiu muito graças, né, não só ao Pesolano, mas é um time com fome, gente, é um time com intensidade, né? É um time que não desiste, né? O Internacional em nenhum momento, quando estava atrás do placar, desistiu do jogo, né? Sempre quis mais com o adversário.
Então é isso que eu fico feliz, né? Me dá esperança por algo melhor nessa temporada. Então assim, gente, então foi uma grande vitória e agora, né, quarta-feira a gente tem, né, a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense também no Beira-Rio, né? E ainda mais depois tem Flamengo e Palmeiras. Então assim, gente, foi uma grande vitória, tá? Então é isso aí, gente. Encerrando mais o vídeo. Quem puder curte e se inscreva no canal. Fui.